a Deus. Hoje eu vim aqui pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma pra ouvir com muita calma o que o Senhor tem pra dizer. Hoje eu quero ser abençoado, meu coração tá preparado pra te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ir. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Vem Espírito Santo, vem pra junto de mim. Meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, amém? Irmão, eu quero confessar para os irmãos que eu tinha esquecido que hoje era o culto em direção com as irmãs. O pastor Pedro falou para mim hoje, você preparou alguma coisa? Eu falei, não. Aí eu falei, meu Deus, não tinha preparado, podia até ter convidado alguém para vir pregar, né, trazer a palavra do Senhor, mas, como se diz, nós estamos aqui para louvar o Senhor, né, de corpo e alma e espírito, não é verdade, pastora? A pastora Nadir não ia vir, eu falei, pastora, a casa do Senhor é o hospital de Deus, amém? Falei, então a gente está enfermo, vamos para a casa do Senhor, que a palavra do Senhor diz que nós devemos adorá-lo, né, de todas as maneiras, amém? Eu falei, Senhor, o que é que eu vou trazer essa noite? O Senhor falou, prega o que você sentir no coração. E eu já te dei a palavra um dia. E eu falei, eu vou pregar o que um dia eu levei a uma congregação. Amém? E eu quero que os irmãos se coloquem sobre os nossos pés. E vamos estar lendo em 2 Samuel, capítulo 6. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler do capítulo 6, do versículo 1 ao
ao 11, amém? Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos, amém? Jesus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 ao 10. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Glória a Deus, amém. Glória a Jesus, aleluia. A palavra do Senhor nessa noite nos diz assim: Davi traz a arca para Jerusalém. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em números de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balaar, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Glória a Deus. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô, ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saldeiros, e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nagom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois a deixaram perder. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rótura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez a levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo aquilo que tem por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Irmãos, a mensagem bastante conhecida, né? Que fala sobre a arca da aliança, a maneira que Davi trouxe a arca da aliança, e como o Senhor faz grandes obras quando o Senhor quer abençoar alguém e quando o Senhor quer tirar a bênção de alguém, amém? Quando a arca estava ali na casa de Abinadab, por obediência a Abinadab, o Senhor abençoou aquela família. Ele abençoou Abinadab. Imagino grandes bênçãos Abinadab deve ter recebido das mãos do Senhor por estar em obediência com ele e estar com a arca do Senhor na casa dele. Mas Davi, querendo levar a arca a Jerusalém, ele quis levar a arca, preparou festa, bolos, como se diz, pandeiros, preparou uma grande festa, mas ele esqueceu a maneira que ele tinha que levar aquela arca de volta para Jerusalém. Ele não levou a arca de maneira certa. Ele não levou a arca de maneira que, como o Senhor queria que ela fosse transportada de volta. O que ele fez? Ele pega, coloca a arca em cima dos carros de boi e os boi tropeçam. Quando eles vão ali dançando, ele achando que estava fazendo bom para os olhos do Senhor, que estava fazendo um agrado aos olhos do Senhor,
aquele boi tropeça, começa a cair, tomba e a arca começa a cair. Uzá chega e segura a arca e não deixa a arca tombar ao chão. Mas a ira do Senhor veio sobre Uzá, porque não era aquilo que tinha que Davi fazer. Aquela arca tinha que ser transportada nos ombros do sacerdote. Os sacerdotes tinham que carregar ela em vossos ombros e não em cima do carro de boi. Às vezes estamos na presença do Senhor, mas estamos fazendo o que não é certo para que Deus quer que nós façamos. Às vezes estamos servindo a Deus, mas não é da maneira que Deus quer que nós servimos. Por isso que às vezes nós passamos grandes lutas, grandes dificuldades, e às vezes perguntamos a Deus o que está acontecendo comigo. Por que eu estou passando grande luta? Por que eu estou passando dificuldade? É que às vezes tem algo na tua vida que não está certo. Você está na presença do Senhor, mas você não está fazendo aquilo que o Senhor quer que você faça. Amém? Então, o que aconteceu? Davi desesperou e falou, como que eu vou levar? Aonde eu vou deixar essa arca agora? Porque aqueles carros de boi tinham se quebrado. Os bois não davam conta mais de arrastar aquela arca, porque aquele boi já tinha machucado o pé. Aí o que entra? Aí entra na história o geteu, Obed-edom. Um homem que foi conhecido justamente por causa da Arca da Aliança. Porque se não fosse a Arca da Aliança, ele seria um homem irreconhecível diante da Bíblia. Ele só foi reconhecido na palavra de Deus porque ele abriu as portas para que a Arca da Aliança entrasse na casa dele. E através daquela arca, dentro da casa de Obed-edom, a família dele toda foi abençoada. E isso eu quero dizer para os irmãos, quando Deus quer abençoar alguém, quando Deus quer dar uma bênção para alguém, Ele não importa dele ferir outra pessoa. Ele não importa dele matar uma pessoa para te abençoar. Quando Deus quer te dar uma bênção, Ele não deixa a pedra de tropeço na frente. Ele tira aquilo. Ele prepara que com a bênção chega na tua vida. De qualquer maneira, a bênção vai chegar na tua vida, na tua casa e na tua família. Quando o Senhor quer providenciar uma bênção, ele fere, ele mata, ele abate, ele faz o que for, mas a bênção chega na tua casa. Porque se não fosse aquele boi cair, Uzá morrer, a bênção não tinha chegado na casa de Obed-edom. A bênção não tinha, o Davi nunca ia pegar a arca e colocar na casa de Obed-edom um geteu, logo um geteu, um homem desconhecido, o homem que estava ali simplesmente olhando eles passar. Ele não fazia parte dessa história, mas no momento ele entrou na história. Amém? Então eu quero dizer para os irmãos também, que os irmãos estão em liberdade de glorificar o nome santo do Senhor. Amém? Então eu quero dizer para os irmãos que naquele momento, quando Davi levou a arca até ali, a família de Obed-edom foi abençoada, a casa de Obed-edom foi prosperada, as enfermidades foram saradas, tudo o Senhor fez na casa daquele geteu. Ele se tornou um soldado de Davi. O Senhor colocou ali para que ele curasse, para que ele sarasse, para que ele multiplicasse e exaltasse aquele homem. Que aquele homem foi exaltado. Às vezes a gente está ali no meio da multidão, só olhando, pensando, nossa, eu sou mais um no meio da multidão, eu sou só um que o Senhor esqueceu no meio da multidão, mas o Senhor está preparando a tua exaltação. O Senhor está preparando para que você seja exaltado, para que você seja reconhecido e para que o seu nome seja glorificado no céu. Amém? Então, quando Davi olhou, todo mundo falou, Davi, a casa de Obed-edom está sendo abençoada. A casa de Obed-edom está sendo próspera. Os filhos dele estão sendo abençoados. As doenças foram saradas, irmãos. Não precisa de você sair exaltando o que o Senhor fez na tua vida. Não precisa de você sair falando o que o Senhor fez na tua casa. A tua obediência, a teu comportamento vai sair nas ruas. Alguém vai ver e vai falar, a casa daquele homem foi abençoada.
Amém? Não adianta nós nós temos que ter a arca do Senhor. Significa o quê? A presença de Deus na nossa vida. A arca do Senhor representa a presença do Senhor na nossa casa. A arca do Senhor representa o Espírito Santo na nossa vida. Quando temos o Espírito Santo de Deus, quando confiamos na palavra do Senhor, nós não tememos enfermidade, nós não tememos fome, nós não tememos nada, porque sabemos que o Senhor vai cuidar de nós. Nós sabemos que o Senhor vai tratar com a nossa família. Nós sabemos que o Senhor vai tratar com as tuas vestes. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, quando chegou a notícia, aí sim o Davi preparou aquela maneira, o jeito certo de levar a arca de volta para Jerusalém. Ele arrumou o sacerdote e colocou a arca da maneira que o Senhor queria que fosse colocada. Irmãos, às vezes o Senhor está só esperando a gente nos colocar na posição para que Ele venha abençoar nossa vida. Às vezes o Senhor está só esperando a gente pegar a arca dEle, a presença dEle, colocar nos nossos ombros e carregar a palavra de Deus como ela tem que ser feita. Hoje aconteceu um mistério. Eu não contei para o pastor Pedro, mas a hora que o Pedro estava orando para o irmão, eu falei, Senhor, eu estava na cozinha, eu falei, Senhor, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo. Oh, glória. Eu nem contei isso para ele, porque tem coisa que eu gosto de guardar comigo. Aí eu peguei e falei, Senhor, aí eu estava lavando a vasilha, o Senhor falou comigo, vai lá, pede para o meu servo orar que eu vou falar contigo. E eu cheguei nele e falei, ora por mim que eu estou sentindo muita dor. Eu nem falei que eu queria ouvir a voz do Senhor. E o Senhor usou ele e falou comigo. Muitas vezes, irmãos, eu me acovardo. Eu me acovardo porque o Senhor me mostra as coisas e eu não passo. E o Senhor tem me cobrado. O Senhor tem usado vasos, não usado só ele, mas usou vasos, outros vasos e falou, fala o que eu te mando. Então eu falo para os irmãos, não esconda os talentos que Deus deu para vocês. Porque o Senhor cobra. O Senhor às vezes te coloca numa enfermidade porque você escondeu os talentos dele. Às vezes o Senhor te coloca numa prova porque você não está fazendo aquilo que Ele quer que você faça. Às vezes o Senhor fala, vai, você fala, não, Senhor, eu não vou. Eu não vou porque meu dedo do pé está doendo, eu não vou não. Aí você vai e dói o corpo inteiro. O Senhor fala, tá vendo? Você não foi, era só seu dedo. Mas eu quero dizer para os irmãos, vamos fazer como Obed-Edom fez, vamos abrir a nossa casa para a arca do Senhor. Vamos abrir a nossa casa para a presença de Deus. Não basta somente abrirmos a boca e falar, nós somos servos do Senhor. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor, falar aquilo que o Senhor quer que nós falamos. Doa quem doer. Se é para a pessoa ficar triste, que fica triste com você. Se for para alegrar, que deixa a pessoa se alegrar, mas fale. Fale o que o Senhor mandou você falar. Faça o que o Senhor está mandando você fazer. Amém? Porque vamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Porque quando a arca estava na casa de Abinadab, eu fico olhando, imaginando quantas bênçãos Abinadab deve ter recebido com aquela arca na casa dele. A arca de Abinadab, na casa de Abinadab, ela ficou 20 anos dentro da casa dele. Agora imagina uma pessoa sendo abençoada 20 anos. 20 anos a presença de Deus ali e ela só sendo abençoada. Mas chegou um certo momento que Davi teve que trazer ela de volta para Jerusalém. Amém? Então eu quero dizer para os irmãos, quando Deus exalta, quando Deus nos exalta, todo mundo fica sabendo que nós somos exaltados. Quando a bênção chega na tua casa, todo mundo fica sabendo que você foi abençoado, porque você é exemplo. Você é um exemplo de fé, você é um exemplo de Deus, você tem o Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo de Deus rege a tua vida.
A presença do Senhor está na tua vida. Quando você passa, a pessoa olha e fala, aquele ali é diferente. Aquele ali é crente, aquele ali é um servo do Senhor. Por quê? Porque você tem o brilho do Espírito Santo de Deus. Então não precisa de sair nos contando, o Senhor está abençoando a minha casa, não. A teu testemunho, a glória do Senhor será exaltada para todo mundo ver que você foi exaltado. Para todo mundo ver que Jesus é na tua vida. Amém? E eu não tinha preparado essa mensagem, eu não sei se era isso que os irmãos queriam ouvir. Amém, Jesus? Mas eu só quero dizer uma coisa. Eu estou pedindo muito a Deus para que o Senhor venha tirar minha covardia. Porque às vezes eu tenho medo de falar, eu tenho medo de abrir minha boca. O Senhor me mostra coisas, o Senhor usa, confirma na boca de outras pessoas. E às vezes eu falo, Senhor, será que é o Senhor mesmo? Será que é o Senhor mesmo que está falando comigo? Já 3 vezes eu senti a língua enrolando para falar em língua e eu, me reti. Mas eu sei que na hora certa Deus vai fazer uma obra, amém? Eu sei que na hora certa o Senhor vai me abençoar, porque hoje o Senhor falou comigo. E quando o Senhor usou aquele homem e falou para mim, você não vai voltar agora para a casa da sua mãe, onde você mora. Você não vai voltar, porque não é lá que o Senhor quer você agora. Então há tempo, eu vejo sim, há tempo para tudo, irmãos. Foi o tempo de eu morar perto da minha mãe. Teve o tempo de eu morar com ela. Teve o tempo de eu morar do lado dela, no mesmo lote, vendo o rosto da minha mãe todo dia. Mas eu sempre falo, Abraão, quando saiu, Deus não mandou ele carregar Ló nas costas. Ele levou porque ele foi desobediente. Porque às vezes Deus manda a gente ir para um lugar, você pensa, eu não vou porque eu tenho filho, eu tenho meus parentes, eu não vou deixar meus parentes. Mas o Senhor fala, vai, é você e tua esposa e vai. Quando a gente desobedece a Deus, a gente sofre consequências do Senhor. Eu sempre falo isso para os meus meninos. Eu sou estilo Abraão. Deus não está mandando eu levar vocês nas costas. Deus não mandou Abraão levar Ló. Abraão sofreu porque ele desobedeceu. Então, irmãos, vamos obedecer ao Senhor. Estamos aqui nesse pequeno espaço, com pequenas pessoas, somos nós, mas aqui é o templo do Senhor. O Espírito Santo habita neste lugar. Porque Deus fala que Ele não quer, Ele não olha quantidade. O Senhor não olha. Às vezes você vê uma igreja cheia, às vezes você passa numa igreja, ela está lotada de gente, cheia, mas você senta no banco, você não sente a presença do Espírito Santo. Às vezes você vai ali, o povo está cantando e não cabe, você fica até em pé na porta, mas o Senhor não está naquele lugar. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não estão fazendo para Deus, eles estão se mostrando para o homem. Eles não estão mostrando, querendo fazer algo bonito para o Senhor. Eles estão querendo fazer bonito para o homem. Se não for o homem olhar e falar, nossa, está bonito. Irmãos, aqui eu tenho certeza, porque eu sinto a presença do Senhor. Quando a pastora Nadir e a pastora Creuza oravam, eu sentia o poder do Espírito Santo. Eu olhei e atrás dela tinha um anjo. Glória a Deus, aleluia. Atrás delas tinha um anjo que estava com as asas abertas, recebendo o louvor das duas. Por quê? Porque elas louvavam de coração. Elas não louvou, não exaltou para que pastor Eurípides, pastor Pedro, irmã Andréia, ouvisse elas louvar. Elas louvou para o Senhor. Elas exaltaram o nome santo do Senhor. E eu estava ali sentada. Quando eu vi aquele anjo, me deu vontade de chorar. Eu falei, Senhor, o Senhor está recebendo a nossa adoração. O Senhor está recebendo o nosso louvor. Nós estamos aqui em pequenos grupos, mas eu tenho certeza que se o Senhor quiser mandar, Ele vai mandar. Se o Senhor quiser trabalhar neste lugar, Ele vai trabalhar. Se o Senhor quiser encher essa casa, Ele vai encher. Mas se Ele quiser que for só nós, vamos ficar só nós. Amém? Então eu quero dizer para os irmãos, vamos nos unir numa só fé, numa só vontade, numa só graça, num só corpo, e vamos fazer a obra do Senhor Jesus. Vamos cumprir o ID do Senhor.
vamos cumprir aquilo que o Senhor quer que nós façamos, não vamos nos acovardar, vamos fazer igual Obed-edom, vamos abrir a porta e deixar Deus entrar na nossa vida. Porque muitas vezes a gente chega num lugar, você entra vazio, sai mais vazio ainda. Quantas vezes a gente já chegou em lugares que a gente sentia aquilo vazio e saía, meu Deus, que culto. Mas aqui não, aqui a gente sente a presença do Senhor. Eu tenho certeza que os irmãos sentem o Senhor neste lugar. Amém? Então eu quero dizer para os irmãos, eu fico muito feliz de estar aqui. Eu nunca imaginei. Às vezes eu paro para imaginar, falar, Senhor, eu nunca pensei na minha vida que um dia eu estaria do lado do meu time. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como levar e como trazer. Amém? Glória a Deus. E eu quero agradecer primeiramente essa oportunidade ao Senhor Deus, que me deu essa oportunidade de estar aqui no culto com a direção das irmãs. E eu olhando a pastora Nadia e a pastora Creuza, eu vi um coral de irmãs louvando. Eu falei, Senhor, eu quero esse coral. Eu quero, Senhor. Eu quero um coral de irmãs louvando. Eu vi as duas regendo um grupo de irmãs aqui na frente. Eu falei, Senhor, eu quero este coral. Eu pedi a Deus 3 vezes. Falei, Pai, eu quero. Porque o Senhor um dia prometeu para mim que eu ia ter um coral de irmãs. E eu sei que a promessa do Senhor não falha. O que o Senhor promete, Ele cumpre. Amém? Eu queria que os irmãos se colocassem sobre os vossos pés e junto comigo nós louvarmos um corinho em agradecimento ao Senhor. Mas eu queria que os irmãos fechassem os olhos, levassem o pensamento ao Senhor e abrissem a boca e louvassem junto comigo. Amém? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, vem Senhor, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, aleluia, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, vem Senhor, e enche-me de novo. Canta, igreja. Espírito, Espírito, aleluia, que desce como fogo. Vem, Espírito Santo de Deus, desce, Senhor, no nosso meio, Pai.
Em nome de Jesus, Pai amado. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tu és bem-vindo, Senhor, neste lugar, meu Jesus, Deus. enche teu A casa é sua, Senhor. Aleluia. O Espírito, Espírito que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste. Vem, Senhor, e enche-me de novo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Quero passar para o pastor Pedro fazer o término do culto.